Beleza. Bom dia, pessoal. Vamos à nossa última aula deste bloco de disciplinas, que, incidentemente, né, é a última aula do nosso curso de Biologia 1. É a última aula daquele curso que vocês deviam estar tendo, ano passado. Mas aí, pandemia, essas coisas aconteceram e a gente está tirando o atraso agora. Aquele curso que a gente começou e interrompeu. Vocês, como eu falei, para a alegria ou tristeza e pânico de vocês, vão me ver de novo. Daqui a algumas semanas já a gente vai iniciar o curso de Biologia 2, que é o que vocês deveriam estar tendo desde o começo do ano, mas, de novo, estamos com um calendário especial. Tá? Aí vai ser outra história, vai ser outra disciplina, vão ser outras notas. O método vai permanecer semelhante, tá? E eu informo para vocês, a maioria dos alunos tem bem menos dificuldade com o conteúdo de Biologia 2, tá? Ele é menos abstrato, pelo menos em grande parte a gente vai falar de coisas que em grande medida dá para ver. A gente vai falar de diversidade, protozoário, fungo, bicho, planta, bactéria, né? Então é um pouquinho mais tranquilo para a maioria de vocês. Então isso é uma boa notícia. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Alguém manda um sim aí no chat, ou não, né? Aquela velha... Tá ok? De manhã a internet aqui estava ruim. Beleza, beleza. Eu tive que ligar e desligar o roteador e esperar pelo melhor. Bom, então vamos à nossa aula de hoje, que eu quero começar logo, porque como a aula da semana passada, talvez seja me estenda um pouquinho mais, vai ficar gravada, quem quiser voltar, assistir de novo. Aula de revisão, tá? Como prometido. Eu vi ao longo dessas 6 semanas aí, dessas 5, né? A gente está na sexta. Alguns alunos aí conseguiram acompanhar legal a paulada que foi uma paulada, tá? Por mais que eu tenha tentado aliviar, principalmente nessas últimas semanas, e muitos, totalmente esperado, totalmente compreensivo, tiveram aí dificuldades ao longo desse mesmo período, né? Não só por conta do conteúdo, mas pela forma como ele está sendo dado, requer e exige muita maturidade, muita autonomia de vocês, que é uma coisa que nem todo mundo tem. Eu mesmo, quando era aluno, tinha muita dificuldade com isso, tá? Por conta disso, eu falei, vou tirar essa última aula para fazer uma revisão, que já vai ajudar vocês na atividade dessa semana, aquela atividade de revisão, exercícios quase que repetidos do que vocês já viram. Então, se você tá toda semana, procura lá o e-mail de devolutiva para ver o que tu acertou, o que tu errou, e não deixa passar batido, isso para você é mamão com açúcar, né? Você já sabe os exercícios, é só ir lá e ver o que eu errei nesse aqui que apareceu de novo, o que eu acertei, por que eu acertei. É isso que eu quero de vocês, é por isso que eu estou premiando vocês com isso. Então essa é uma atividade, outra atividade para quem precisar é recuperação, tá? Só para quem precisar. Ah, professor, mas eu não sei, eu não fechei a nota. Não, não fechei, você não sabe mesmo. Mas se até agora você olhar as notas que você recebeu, tá tudo azul ali, tranquilo, tá? Quiser fazer, mas eu tenho um 6,5 ali, quiser fazer, faz, mas eu acho que dá para ter uma boa ideia nessa altura do campeonato, tá? Mas teoricamente só para quem precisa, tá? Quem eu fizer a média e tiver com 7, se fez a atividade de recuperação, não vou nem olhar, só vou olhar para quem precisa. É uma atividade sobre divisão celular, a gente vai falar disso, né? E é uma atividade que você tem que assistir alguns vídeos, de novo, curtos, e tem um texto lá na atividade para vocês lerem. 2 páginas o texto, tá, pessoal? É um texto tirado do livro que a gente está usando, que é o Amabis. Tipo, vocês não têm o livro, mas é o livro que eu estou pegando ali o capítulo para passar para vocês. Ufa! Tá bem simples, bem tranquilo, um prazo um pouquinho mais curto, eu deixei até segunda
para vocês realizarem, que daí também vai intrometer no recesso de vocês, tá? É a vida. De novo, eu acho que eu vou dar um período ali para os atrasados, mas não apostem nisso. Então, vamos começar, né, não havendo dúvidas, vamos começar a nossa revisão. Eu quero, como eu falei, dar uma passada geral em toda aquela parte de divisão celular, recuperação, replicação e DNA. E é isso que eu vou fazer, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, bom e velho, uma guia. Não, vai a tela inteira logo. Vamos compartilhar logo a tela inteira. Eu abro e acho que fica mais fácil. Aqueles mesmos avisos de toda semana, tá, pessoal? Eu vou parar de ver vocês. Eu vou. Então, qualquer coisa, vocês avisem aqui no WhatsApp. Se eu parar e olhar o celular, é porque eu estou vendo se a minha internet não caiu, se vocês não estão me mandando mensagem. Então, mandem se cair a internet. Ô, professor, caiu, tá? Vamos lá. Porque eu não vou estar vendo vocês. Se cair, eu não vou ficar sabendo. Ok? Tudo certo? Se não tiver tudo certo, alguém abra o microfone aí. Vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, a gente passou agora 11, quase 12, não, 10, quase 11 semanas falando disso aí que está na tela. Célula. Esse foi basicamente o assunto que a gente falou essa disciplina inteira. O que ela é, como ela funciona, o que ela faz, quais são as suas partes. Por quê? Porque o nosso curso começou do pequeno e vai ir para o grande, do micro para o macro. A vida, ela tem, a gente viu isso lá no começo do nosso curso, níveis de organização. E o nível mais simples do ser vivo, que ainda é um ser vivo, de forma inequívoca, é a célula. A célula cresce, a célula tem um metabolismo, ela pega substâncias e transforma em energia, para vocês que fizeram atividade aí da semana passada, e a célula se reproduz. Foi isso que a gente viu ao longo aí do nosso curso. Tá? A maioria dos organismos do nosso planeta são formados por só uma célula, tem um número de organismos menor, mas que para a gente é mais importante, que são os organismos que são feitos de muitas células que trabalham em conjunto, tipo a gente. Mas todos os seres vivos, tirando os vírus, são formados por células. Beleza. A gente falou sobre várias coisas da célula, a gente se focou bastante no núcleo e no nas suas funções, né? Por quê? Porque o núcleo ele organiza o funcionamento da célula inteira. Tudo que a célula faz ou deixa de fazer é por conta do núcleo e é por conta disso aqui que está no núcleo, né? Do DNA. Então, a gente passou um certo tempo vendo a organização do núcleo. Tá, já vou deixar a pessoa entrar. Vendo o que esse DNA estava fazendo ali e vendo como esse DNA e essa informação que estava no DNA, esse conjunto de instruções que estava no DNA, conseguia passar de um núcleo para o outro toda vez que a célula se replicava. Me dê um segundo. Beleza. Beleza. Vamos continuar. Tá? A gente, se vocês se lembram, essa história do núcleo, da estrutura dele, a gente viu ainda no primeiro bloco de disciplinas. Não vou voltar para isso agora. O que eu quero voltar, que a gente precisa voltar, é a organização do núcleo em relação aí ao DNA. Tá? Então, entre outras coisas, no interior do núcleo da célula eucarionte, esse aqui é o núcleo, o resto da célula está tudo aqui fora, tá? Você tem esse DNA, essa molécula que a gente já vai relembrar
como é que era. E essa molécula está empacotada, condensada, numa substância que a gente chama de cromatina. Isso ainda é primeiro bloco de disciplinas. Segundo bloco, essa cromatina, se você puxar, como está sendo puxado aí na figura, ela, cada fio de cromatina, cada fibra de cromatina, ela tem um começo, meio e fim. Ela é como um fio de macarrão. É um cordãozinho de cromatina. E esse cordãozinho de cromatina a gente chama de cromossomo. Se você pegar todo o DNA no núcleo da célula, ele está dividido em diferentes cromossomos. Cada cromossomo, esse DNA empacotado aí com proteínas, formando um fiozinho de macarrão. O conjunto disso tudo é a cromatina. Tá? Aqui, ó. Cromatina é o conjunto dos cromossomos. Cada cromossomo é uma molécula de DNA enrolada em proteínas. Tá? E dentro desse DNA, você vai ter a informação genética. Então, pessoal, é uma questão que apareceu aí em algum momento, tá? Que é aquela coisa, né? O professor pensa uma coisa, eu pensei que ia ser fácil, não foi fácil para vocês, né? Quantos cromossomos tem numa célula humana normal? 46. Cada espécie tem lá no núcleo um certo número de cromossomos. Se você puxar ali o DNA, você vai puxar um certo número de fiozinhos ali, cada fiozinho é um cromossomo. Numa célula humana normal, né? Você vai ter 46 cromossomos. E aí eu sempre dou aqueles exemplos que são os que eu lembro. Numa célula de gato, vão ser 38. Numa célula de chimpanzé, 48. O chimpanzé tem 2 cromossomos a mais que a gente. Numa célula de mosca, 6. Beleza. Cada célula tem, de cada organismo, tem um número cromossômico específico. E aí que eu quero chegar, né? Cada molécula de cromossomo, cada estrutura, né? Não é uma molécula, é uma estrutura. Cada estrutura do cromossomo vai conter uma molécula de DNA. Então, cada cromossomo é uma molécula, de DNA. Numa célula humana normal, a gente tem 46 cromossomos. Se a gente puxar lá, fiozinho por fiozinho, vai dar 46. E numa célula humana normal, dentro do núcleo tem 46 moléculas de DNA. Cada cromossomo, uma molécula, aquela dupla hélice, enrolada, 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 enrolada. E essa molécula com aquele código que a gente já viu. Tá bom, pessoal? Acho que eu vou ter que parar para pegar uma água, mas daqui a pouco eu paro. Pigarro. Uma dorzinha de garganta, pessoal, não se preocupem que é bacteriano, tá? Não é viral, não. Não é Covid, não, até porque eu... Bom, tomei as 2 doses da vacina, podia ser, mas é bacteriana, tá? Uma dorzinha de garganta. Beleza. Então, já falamos. No núcleo, você tem o DNA lá, a cromatina, que se a gente pudesse ver, a gente veria os cromossomos individuais. A gente não pode porque está tudo embolado, numa célula que não está se dividindo, pelo menos. Né? Cada cromossomo, uma molécula de DNA. E como a gente vai ver no próximo slide, nessa molécula de DNA você tem o quê? As instruções ali codificadas para a célula, para o controle metabólico da célula, para a célula fazer tudo o que ela faz. É o manual de instrução da célula que está codificado ali no DNA. E aqui é o DNA. Só um segundo. Beleza, é esse slide repetido. E aqui o DNA. Eu não vou entrar em detalhes, né, de novo, da estrutura do DNA piriri pororó. Né, eu vou falar o mais importante para nós. O DNA, ele é formado por 2 fitas. Então, ó, aqui eu acabei de circular uma fita e aqui do outro lado tem outra.
E essas fitas são formadas por unidades chamadas nucleotídeos, que é isso aqui. O que isso quer dizer? Que o DNA é uma molécula que a gente chama de um polímero. Uma molécula formada por subunidades repetidas, uma depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Então, lembrando que eu acabei de falar, cada cromossomo, ali tem uma molécula de DNA. É uma fitazona, né? Que se desse para você desenrolar, seria bem grande. Eu já ouvi em vários lugares, eu nunca tirei a prova, eu nunca, não sei de onde veio essa informação, mas me parece verídico, tá? O que dizem é que se você pegasse o DNA de um núcleo de uma única célula e estendesse ele, daria 2 metros de DNA. Mais alto que você, provavelmente, tá? Mais alto que eu, com certeza. Então, em cada cromossomo, isso aí, lógico, é o DNA de uma célula inteira, são os 46 cromossomos. Mas o DNA de um cromossomo é uma única molécula fininha e grandona. E essa molécula é formada por essas subunidades, esses nucleotídeos, repetido, 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 repetido. Então, tem um nucleotídeo aqui, tem ligado com outro aqui, ligado com outro aqui, ligado com outro aqui. Deu para entender, né? Mais ou menos. Milhares, milhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, esse Pzinho, é P de fosfato, tá? Que fósforo é P com pH, né? Em latim se escreve com pH, o F, que nem Philips. Esse D é um D de desoxirribose, tá? Que é um açúcar de 5 carbonos. E essas letrinhas aqui que são mais relevantes para nós, eu vou até pintar de outra cor, são as bases nitrogenadas. Que é a única coisa que muda nos nucleotídeos do DNA. Tem 4 bases nitrogenadas. 4 tipos. O A, adenina, C, citosina, T, timina e G, guanina. Uma molécula de DNA, então, é uma fita desses nucleotídeos ligada aqui, ó, a outra fita semelhante, formando a escadinha, formando a dupla hélice. Isso aí se enrola e forma a dupla hélice. Né? Por que isso é importante da gente saber, nem que seja de forma cursorial? Primeiro, é nesse conjunto de letrinhas que estão as instruções para a célula fazer o que ela faz. Tá? Para a gente, a TCG, como eu vou mostrar no próximo slide, não significa nada. Mas a célula consegue decodificar isso e transformar isso o quê? Em instruções. Instruções principalmente para fazer proteínas. Toda proteína, toda enzima que a célula faz ou deixa de fazer, né, que a célula faz, na verdade, está codificada aí no DNA, nessas 4 letrinhas. Então, no DNA, a célula tem a receita para fazer todas as proteínas que ela faz. Então, se você pegar o DNA de uma folha da planta de erva cidreira, pronto. Ali naquela célula, naquele DNA, vai ter as instruções para aquela célula fazer tudo o que ela precisa. Fazer a clorofila, fazer todas as enzimas para fotossíntese, que é uma planta que faz fotossíntese, pega energia luminosa e transforma em açúcar. Vai ter instrução para fazer todas as proteínas e todos os metabólitos que a planta da erva cidreira faz. Até a gente faz chá, a gente aproveita essas substâncias. Tudo ali naquele DNA. Se você pegar o DNA de um meu, por exemplo, você vai encontrar instruções totalmente diferentes. Né? Você não vai ter instrução de enzima para fazer fotossíntese. Por quê? Porque minhas células não sabem fazer fotossíntese. Eu não sei fazer fotossíntese. Eu posso ficar no sol, eu não vou ganhar energia ficando no sol. A planta de erva cidreira vai. Né? Eu não vou, se você fizer chá com as partes do meu corpo, você não vai ter as mesmas propriedades do chá de erva cidreira, porque as minhas células fazem o quê? Metabólitos bem diferentes. Né? Então, a diferença está na instrução que a célula recebe, que está aí no DNA, que está nesse códigozinho de A, T, C e G.
Beleza? A gente vai ver isso no próximo slide. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que essas duas fitas elas se ligam, né? A com T, C com G. Então, mesmo que a gente tivesse, mesmo que eu risque tudo aqui, eu não vou conseguir riscar tudo, mas mesmo que eu riscasse tudo isso aqui, essa fita, a gente tendo a outra fita aqui, a gente consegue adivinhar, vamos dizer assim, a fita complementar. É só fazer a regrinha de A com T, C com G. Isso é importante, a gente viu na replicação do DNA. Você tem essa molécula formada por duas fitas. Você divide essas duas fitas, uma vai para cada lado, você consegue completar cada uma dessas fitas mantendo a mesma informação, só usando essa regrinha, A com T, C com G. É assim que o DNA se replica. As fitas se dividem e a nossa célula consegue completar, deixando a mesma informação, consegue copiar a molécula de DNA, fazer uma cópia idêntica. Beleza. Então, pessoal, essa molécula de DNA, ela está lá no cromossomo, cada cromossomo tem uma molécula de DNA, e dentro dela a gente tem pedaços que têm as tais instruções. Esses pedaços se chamam genes. Cada gene é um pedaço do DNA que tem instrução para fazer uma proteína. Ao longo do nosso DNA, ou do DNA de um ouriço do mar, do DNA de um baracu, do DNA de uma galinha ou de uma bactéria, você tem grandes pedaços do DNA que não são transcritos, que não querem dizer nada, né, que é barulho, ruído, e você tem pedaços que a célula consegue reconhecer e falar, isso aqui é uma instrução importante. Aí, quando a célula vai ler aquilo, e eu não vou entrar nesse detalhe porque aí é outra aula, mas quando a célula vai ler aquilo, ela começa a ler do lugar certo. Ó, aqui começa o gene. Então, isso aqui é a receita para fazer uma proteína que a célula precisa fazer agora. Aqui, por exemplo, ó, vou inventar, tá? Aqui tem outro gene. Vamos supor que vai até aqui o final. Então, isso aqui é outra receita para outra proteína. Mais para baixo, vai ter outro gene. Então, esse monte de A, T, C, G, esse letrinha, a célula consegue reconhecer as partes que tem informação, as partes que não tem, e consegue ler as partes que tem informação. Né? Eu não vou entrar em detalhes, mas aquela parte do DNA que tem informação vai ser transcrito em RNA, e depois para o citoplasma da célula, aquele RNA mensageiro vai levar aquela mensagem para ser traduzido numa proteína. Então, o que você tem aí nessas 4 letrinhas são receitas para a célula fazer a proteína. Qual a proteína que a célula faz e qual deixa de fazer, é que vai dar para a célula todas as propriedades que ela tem, tudo aquilo que ela pode ou não fazer. Tá? E isso está naquela molécula de DNA que está no cromossomo, que está no núcleo da célula. Então, em um cromossomo, a gente já viu isso, né? Em um cromossomo, você tem regiões específicas onde você tem genes específicos. Você pega numa molécula de DNA, tem um lugar que tem ali um gene, aí passa um pouco, tem outro lugar, como eu tentei descrever no slide anterior, que tem outro gene. Cada um desses genes vai formar o seu RNA mensageiro, que vai conter instrução para formar uma proteína diferente. Então, ao longo do cromossomo, você tem muitas regiões, muitos locos para genes diferentes. Gene que vai ajudar a determinar a cor do cabelo, gene que vai influenciar na sua altura, gene para a construção de proteínas necessárias para a sobrevivência da célula, gene necessário para a construção de proteínas para a musculatura, para a formação dos neurônios, cada um deles no mesmo lugar. E lógico, se eu pegar os meus cromossomos e os seus cromossomos, você vai ter os mesmos genes nas mesmas regiões, o mesmo locus. Talvez a informação das letrinhas mude um pouquinho aqui e ali,
Mas se no cromossomo 18 tem aqui o locus gênico, tem uma região no cromossomo que determina aqui a cor do olho, essa mesma região, no meu cromossomo e no seu, vai ter um gene, vai ter uma sequência de DNA que vai determinar a cor dos olhos. Talvez a sequência seja diferente. Você ter olho clarinho, essa sequência provavelmente é diferente da minha. Tem umas letrinhas diferentes que fazem com que a proteína formada seja diferente, que vão fazer com que seu olho seja clarinho. O meu é mais escuro, é castanho. Talvez o seu seja mais escuro que o meu. De novo, as letrinhas podem mudar de uma pessoa para outra. E isso tudo na mesma região do cromossomo. Se a gente pudesse ir lá e ler, a gente leria as diferenças de cor do olho, né, de uma pessoa para outra. Beleza, pessoal? Então, isso aqui a gente já falou, né? Toda essa informação do DNA, cada cromossomo é uma molécula zona de DNA, e toda a informação para fazer um ser humano está dividido aí em 46 cromossomos. Outras espécies têm outros números, né? E o que eu vou relembrar hoje, né, acho que eu terminando aí nosso papo de cromossomo, é que esses cromossomos eles estão organizados em pares. Na verdade, esses 46 cromossomos humanos são 23 pares. Para cada cromossomo, a gente tem um outro em cada célula nossa, que é o cromossomo homólogo dele. Aqui. Isso. Então, vamos direto para a imagem. Para cada cromossomo da nossa célula, que tem ali, ó, locus gênicos, né? Regiões com informação para características diferentes, para fazer proteínas diferentes. Para cada cromossomo nosso, a gente tem um que é um par dele, que é um cromossomo correspondente. A gente chama isso de cromossomo homólogo. A gente tem dois de cada. Um que veio do nosso pai e um que veio da nossa mãe. A gente viu isso quando falou de meiose. Os cromossomos homólogos têm o mesmo tamanho, o centrômero dele está no mesmo lugar, e eles têm locus para as mesmas características, para o mesmo DNA. Não é necessariamente a mesma informação, né? Mas você, para a informação, por exemplo, da cor do olho, você vai ter um cromossomo que vai ter o locus ali com a informação, a sequência de DNA, e vai ter outro cromossomo que pode ou não ter a mesma informação. Você vai ter duas vezes a mesma informação. Ou duas vezes a informação para a cor do olho. Esses são os cromossomos homólogos, eles são correspondentes. Então, o exemplo que eu acabei de dar, que eu inventei, se no cromossomo 18 tem lá o gene para a cor do olho, que vai determinar a cor do olho, eu e você temos dois cromossomos 18. Um que veio do nosso pai, um que veio da nossa mãe, né? E a informação, já vou abrir. Se o nosso pai tem olho claro, nossa mãe tem olho escuro, a informação pode ser diferente. Como é que vai ser a cor do nosso olho? Isso aí é assunto para outra história. Mas você tem dois cromossomos que a gente chama de cromossomo 18. Dois homólogos. Tá? É um par de cromossomos 18. Um par de cromossomo 17, 16 e por aí vai. A gente tem do cromossomo 1 até o 22 e mais o X e o Y. Deixa eu deixar a pessoa entrar, rapidão. Já entrou, já desistiu. Tá bom. Continuar, deixa ela entrar de novo. Certo? Né? Então, nos animais e nas plantas, as células que a gente chama de células somáticas, as células do corpo, soma, a palavra grega que quer dizer corpo, elas têm pares de cromossomos. São chamadas células
diploides. Espera aí, alguém fez o comentário. Eu ouvi um barulho. Dá um segundinho, Elaine. Eu já te deixo falar. Espera só um minuto. Tá? Deixa eu só terminar o raciocínio. Nos animais e plantas, as nossas células têm pares de cromossomos. O ser humano, uma célula do músculo, do tecido nervoso da pele, numa pessoa humana com um cariótipo normal, vai ter 46 cromossomos, 23 pares. Tá? As únicas células que vão ter um número diferente vão ser os gametas, que vão ser formados lá por meiose e que vão ter metade do número cromossômico. A mesma coisa, pessoal, para um gambá, para um bem-te-vi e para um pé de alface. Pé de alface é a mesma coisa. Se você pega uma célula da folha do pé de alface ou da raiz do pé de alface, aquela célula vai ter um número, eu não sei qual é o número de cromossomos do alface, não tenho de cabeça, me desculpem, mas vai ter um número diploide de cromossomos. Supondo que o alface tenha 16 cromossomos, você numa célula de alface vai ter lá 2 conjuntos de 8 cromossomos. A célula da alface ela também é diploide. Vai ter 2N igual a 8. Vão ser 8 pares de cromossomos, totalizando os 16 cromossomos do alface, supondo que sejam 16. Tá? Fala, Elaine. Tinha levantado a mão. Pode falar. Professor, os cromossomos, eles determinam o quê? As nossas características, por exemplo, se vai ter olho claro, se vai ter o cabelo liso, se vai ter cabelo louro. O que é que eles determinam na gente? Isso. É isso mesmo. Boa pergunta, porque aí dá para a gente condensar tudo que eu estou falando. Então, o que você tem no cromossomo? O DNA. E no DNA, o que importa para a gente agora é aquele monte de letrinha. A, T, C, G, blá, blá, blá. Então, aquele monte de letrinha que está no DNA, que está no cromossomo, contém instruções para a célula fazer a proteína, para a célula funcionar, para todas as células do nosso corpo funcionar. Instruções, mais especificamente, para a célula fazer proteínas. Tá? Essas proteínas que as células podem ou não fazer é que vão determinar, como você falou, as nossas características. Se as células do couro cabeludo que produzem ali o cabelo, fazem um tipo de proteína, a nossa pigmentação do cabelo é um cabelo castanho aqui como o meu. Se muda um pouquinho ali, uma letra no DNA, 2 letras no DNA, já sai uma proteína um pouco diferente, um pigmento um pouco diferente, já sai um cabelo de uma cor diferente. Cabelo mais claro, mais escuro. Tá? A gente costuma, principalmente quando estuda genética, resumir essa história, que o gene, né, determina as nossas características. Isso não está errado. Eu só estou contando para vocês a história toda. Mas, simplificadamente, é isso aí. Nos cromossomos estão todas as características que fazem de você, você. Cor do cabelo, se o cabelo é encaracolado ou não, cor da pele, né? Tendência, de repente, a alguma condição genética ou não, né? Lógico, nada disso, ou quase nada disso, é profético, né? Então, os seus genes influenciam na sua altura, por exemplo? Claro que influenciam. Mas tem um monte de outras coisas que influenciam também. Sua alimentação, se você faz exercício, né? Lógico, se os seus pais são altos ou se os seus pais são baixinhos, a tendência é você seguir. Ou você ser alta ou você ser baixinha. Tudo bem. Mas tem outras coisas, o ambiente. Então, os genes eles vão
influenciar um monte de coisa. Até, eu não vou me alongar nisso, porque daí a aula vai ficar complicada. Dieta, tendência a doenças, até questões de comportamento. Mas, lógico, isso é uma influência. Tem muitas outras coisas que influenciam também e de forma muito mais determinante, dependendo do que você está falando, né? O comportamento da pessoa, em geral, e as pesquisas determinam isso, é muito mais influenciado pela criação dela, é muito mais influenciado pelo ambiente dela do que pela genética. Outras coisas, menos influenciadas, né? E por aí vai. Mas o tipo sanguíneo, né? Tudo isso está lá na informação nos cromossomos. Os seus 46 cromossomos têm informação para fazer você, né? Os meus 46 cromossomos têm informação para fazer eu. Os cromossomos da mangueira que tem lá fora têm a informação para fazer a mangueira. Né? Se você pegar ali a célula de mangueira e ler todo o DNA, não sei quantos cromossomos tem numa mangueira, mas vai ter informação para fazer um ser vivo, muito diferente da gente, um pé de manga. Tudo bem? Deu para entender? Então, toda essa informação está lá no núcleo da célula, no cromossomo. Tudo bem? Podemos continuar? Espera aí. Beleza. Então, é isso. Essa informação está nos cromossomos e para animais e plantas a gente vai ver que outros seres vivos a coisa muda um pouquinho, mas para o que a gente está estudando agora, para a gente, para as plantas, para os bichos, essa informação está em pares. A gente tem pares de cromossomos. As nossas células são chamadas células diploides. Todas menos os gametas. E nas plantas a mesma coisa. Todas menos os grãos de pólen lá, a estrutura reprodutiva das plantas. Tem um número diploide de cromossomos. Né? Então a gente viu isso, como essa informação genética se organiza, e a gente viu, e eu vou repassar aqui bem brevemente, como essa informação genética se mantém toda vez que a célula se divide, né? Nos cromossomos de uma célula, tem a informação para fazer eu, tem a informação para fazer você, só que eu e você não somos uma célula. Eu e você somos bilhões de células. E cada uma tem que ter a mesma informação para fazer você. Essa informação, toda vez que a célula se divide, ela tem que ser passada para as duas células filhas, de forma idêntica e com o mínimo de erros possível. A atividade de recuperação, quem for fazer, vai ver que às vezes acontecem erros. O que pode acontecer quando acontecem esses erros? Mas, idealmente, toda vez que a célula se divide, todo aquele DNA, cada letrinha, tem que ser copiado 2 vezes para que cada célula receba a informação de forma idêntica. Então, é isso que a gente viu nesse processo de divisão celular. Tem 2 tipos de divisão. A mitose, que gera células idênticas, e a meiose, que a partir de células diploides gera células haploides. Ou seja, células com metade do número cromossômico. No caso do ser humano, a meiose pega as células com 46 cromossomos, divide 2 vezes e vai produzir células só com 23. A meiose, pessoal, está relacionada só com a reprodução sexuada. Nos animais, a meiose serve só para fazer gameta, para fazer espermatozoide e óvulo. E a mitose é a divisão celular para aumentar o número de células, crescimento, reprodução, regeneração, reprodução assexuada, desculpa, no caso dos organismos que fazem, né, esse tipo de reprodução. É isso, tá, pessoal? Também teve aí uma atividade que tinha uma questãozinha ali
no desenvolvimento, né? Qual é o tipo de divisão relacionada ao crescimento? Qual é o tipo de divisão relacionada ao desenvolvimento embrionário? Gente, é a mitose. Todo mundo aqui foi uma única célula, o zigoto. Esse zigoto se dividiu em 2, depois em 4, depois em 8, 16, 32 e por aí vai. Tudo isso por mitose, formando células idênticas. O DNA que está nas células de vocês agora é igualzinho ao DNA que estava lá no zigoto, na primeira célula que surgiu depois da concepção de vocês, lá no... nem no útero, nas trompas de falópio da mãe de vocês. Lá se formou a primeira célula de vocês, que é o zigoto, e se você pudesse pegar todo o DNA daquele zigoto, todos os cromossomos, todas as letrinhas, e pegasse uma célula sua hoje, uma célula da sua pele, uma célula do seu rim, o DNA seria o mesmo. Como é que ele foi mantido ao longo de tantas divisões? Por mitose, pessoal. Meiose é só para produção de gameta, tá? Essa aí, eu não sei, muita gente se confundiu, tá? Ufa, são as duas formas de divisão celular, né? Então aí, ó, no ciclo de vida humano, o que acontece é ao longo da história. Então ocorre a fecundação, né? O espermatozoide se funde ao óvulo, o espermatozoide masculino se funde ao óvulo. O espermatozoide e o óvulo tem só 23 cromossomos cada um. 23 cromossomos de um com 23 cromossomos de outro dá uma célula que é o zigoto com 46. Como eu falei, isso acontece, a gente vai vendo, isso é próximo curso. Mas vocês vão ver, isso acontece ainda na trompa de falópio da mulher, quando ocorre a fecundação, né, o zigoto forma lá, e algumas horas depois dessa fecundação, esse zigoto vai começar a se dividir, formando 2, 4, 8, 16 e um montão de células. Todas essas divisões são mitose. Todas essas divisões vão produzir células idênticas com 46 cromossomos. Aí, de algumas dezenas de células, você vai passar até algumas centenas, alguns milhares, alguns milhões, alguns bilhões de células, e eventualmente você vai nascer... Você não, é a pessoa, é o bebezinho, né? Você já nasceu. Você vai nascer e crescer e virar um ser humaninho adulto. Ao longo dessa história toda, suas células vão continuar se dividindo, por mitose. Mitose, sempre formando células iguais. A meiose só vai entrar na história quando você alcançar a puberdade, a maturidade sexual, e aí, entre outras coisas, você vai começar a desenvolver os seus próprios gametas, sejam eles óvulos ou espermatozoides, dependendo aí do seu sexo biológico, né? Mas aí, só aí que a meiose vai entrar na história. Só aí que o seu corpo vai começar a pegar células com 46 cromossomos e transformar em células com 23, e essas células vão ser as células reprodutivas que vão gerar aí, podem ou não, né, gerar a próxima geração aí, se for o caso, tá? Então, essas são as divisões celulares, esse é o ciclo de vida humano, é o ciclo de vida de todos os animais. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu ver se vocês mandaram a mensagem, a internet caiu, estou falando sozinho. Não, não tem mensagem. Tá. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir em frente, então. Então, beleza. Tanto para mitose quanto para meiose, pessoal, a gente tem o ciclo celular. As células, elas passam por um ciclo, que é basicamente crescimento e replicação. Ela se divide, a célula formada é pequenininha, essa célula vai precisar crescer de novo para se dividir de novo, e crescer de novo, e se dividir de novo.
Algumas células esse ciclo é demorado, né? Demora meses, anos. Em outras células esse ciclo é rapidinho, né? Uma divisão celular o mais rápido possível que ela acontece é um dia, uma mitose, né? Ela só vai acontecer mais rápido que isso no estágio embrionário, que aí são algumas horas, porque a célula ela vai se replicar sem ter essa fase de crescimento. Ela vai se replicar, ficar menorzinha, se replica de novo e de novo são as clivagens, tá? Mas basicamente a célula cresce, se divide para crescer de novo. Sim, e tem algumas células que não se dividem mais. Célula muscular, célula do cérebro, neurônio, elas pararam no tempo, elas interromperam esse ciclo. E esse ciclo celular, pessoal, para as células que fazem, ele tem duas fases. A intérfase, que é o momento que a célula não está se dividindo, e a mitose, ou meiose, que é o momento que a célula se divide. Tá? Tem a célula que não está no ciclo, ela está parada na intérfase, ela está numa fase que a gente chama de Z0, ela saiu do ciclo. Todas as outras estão no ciclo crescimento, replicação. Crescimento, replicação. Tá? Intérfase é a parte em que a célula não está se dividindo, mas é a parte que a célula está o quê? Crescendo. Crescendo, se desenvolvendo, produzindo proteína, vivendo. A célula está fazendo as coisas dela. A célula fazer as coisas dela é o que a gente chama de fase G1 da intérfase. Né? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando a célula para e fala, pô, tá na hora de eu me replicar. Tá na hora de eu me dividir em duas. Ela vai parar a fase G1 e vai entrar na fase S. Por quê? Porque na fase S é que vai ocorrer o quê? A duplicação do DNA e, consequentemente, a duplicação dos cromossomos. Lembra, cada cromossomo é uma molécula de DNA. Então, na fase S, aquele cromossomo que é uma fitinha, ele vai passar a ser formado por duas fitinhas. Os cromossomos, eles não ficam soltos, os cromossomos duplicados. As duas fitinhas, elas vão ficar presas por uma região chamada centrômero. Certo? Mas, o cromossomo que antes era só um cromossomo, uma molécula de DNA, ele vai passar a ser ou melhor, vai passar a ser um cromossomo duplicado, duas moléculas de DNA. Ok? Isso acontece na fase S. E a fase G2, depois que ocorreu toda essa replicação do DNA, toda essa replicação dos cromossomos, você vai ter um checkpoint aí para a célula ver se está tudo ok. Se não tiver tudo ok, a célula, geralmente ela se mata. Ela fala, deu errado, pessoal. Isso é bom, isso não é ruim, não. A gente vai ver, vocês vão ver na atividade de recuperação, quem for fazer, que isso não é de todo mal. O ruim é quando isso não acontece. Acabada a fase da intérfase, vem a divisão em si, a mitose, no caso da divisão da mitose. De novo, mitose, pessoal, produz células idênticas. Tá? Certo. Então, eu não vou, a aula já está se estendendo, eu acho que não é objetivo para nós hoje falar de novo fase por fase da mitose, papapá. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas, vocês podem me falar comigo, ou assistir a aula, ou ler as apostilas que estão lá no Classroom. Né? A gente dá um jeito. O que eu quero mostrar aqui são, na verdade, as linhas gerais do processo de mitose, da divisão celular. E o que acontece no final. Então, basicamente, antes da divisão, em G1, a célula está lá feliz e contente. Essa célula tem meia dúzia de cromossomos, 6. Cada minhoquinha é um cromossomo. Lá na fase S, os cromossomos se duplicam e ele vai deixar de ser uma minhoquinha e passar a ser um xizinho. Cada perninha a gente chama de uma cromátide. Então aqui você tem duas cromátides irmãs. São duas moléculas de DNA, pessoal, mas isso aqui continua sendo
um cromossomo duplicado, tá? Então, continuam tendo 6 cromossomos aqui, só que eles estão duplicados. Por que duplicou? Porque tirou uma xerox, copiou. Cada cromossomo, cada DNA foi copiado e agora essas duas cópias estão grampeadas ali, unidas. Todo esse processo aqui, da prófase que vai para a metáfase, anáfase e telófase, vai acontecer para que ocorra, em primeiro lugar, a divisão dessas cópias e cada célula filha receba uma cópia direitinho desse cromossomo que foi duplicado. É para isso que serve a mitose. Duplicou na fase S os cromossomos, tirou uma xerox de todo o manual de instrução, a gente precisa que cada uma das células que vai se formar receba uma cópia direitinha, sem sobrar e sem faltar. Isso que é a mitose. Tá? Então, você tem essas 4 fases. Na metáfase, os cromossomos se alinham no equador da célula, no meio da célula. Na anáfase, você tem o quê? A separação das cromátides. O cromossomo duplicado arrebenta e vai uma perninha para cada lado. Tem o número errado aqui. Quantas perninhas vão para cada lado? Era para ir 6 perninhas para cada lado. Acho que tem a mais aqui, tem uma a mais. Esquece essa daqui, tá errado esse desenho. Não foi eu que fiz esse desenho. E aí, na telófase, uma vez as perninhas tenham ido uma para cada lado, você tem o resto da divisão do citoplasma. Vão ser formadas quantas células? Vão ser formadas 2, cada uma com os mesmos 6 cromossomos que a gente tinha no começo. Só para a célula crescer e fazer tudo de novo. Células com número idêntico de cromossomo, com a mesma informação. Duplicou a informação, dividiu. Isso é a mitose. É assim que as suas células estão se dividindo agora. Né? O outro tipo celular, outro tipo de divisão, desculpem, é a meiose. A meiose, como eu falei para vocês já algumas vezes, tem a ver só com reprodução sexual. Nos animais, formação de gametas. No caso do ser humano, né? Espermatozoide e óvulo. A partir de uma única célula, diploide, vão ser formadas 4 células, cada uma com metade do número cromossomo. Células haploides. No caso do ser humano, a partir de uma célula com 46 cromossomos, são formadas 4 células com 23 cromossomos só. Por quê? Porque essa célula com 23 é um gameta e a única função dela no universo vai se juntar com outro gameta e voltar a formar o zigoto com 46 cromossomos, formar um novo ser vivo, um novo ciclo de vida. Tudo bem? Então, a meiose tem 2 divisões celulares. De novo, eu não vou ficar falando fase a fase as divisões aqui, né? Isso. Mas veja, né? Vou mostrar para vocês as linhas gerais da coisa toda. Você começa, ó, essa célula aqui, ela tem 2 centrômeros, ignorem isso. Mas vejam, a célula tem 4 cromossomos. É uma célula diploide, 2N igual a 4. Essa célula estaria em G1, não fosse pelos centrômeros duplicados. Ignore o centrômero. Tá? Então, essa célula vai passar pela fase S, vai ter esses cromossomos duplicados. Ó, aqui como eles já estão duplicados, ó. Os cromossomos aqui eles estão pareados, no caso. Mas veja que cada cromossomo está sendo formado por 2 perninhas. Tá? Então, esses cromossomos vão se duplicar em dado momento. E eles vão passar agora, na meiose, não por uma, mas por 2 divisões. Aqui é a primeira divisão, o final da primeira, e aqui o final da segunda divisão. Por que 2 divisões? Primeiro, porque dessa vez não vai ser só duplicar para dividir uma cópia para cada célula. Você duplicou, mas no final da história, no final da coisa toda, cada célula tem que ter o quê? Metade do número cromossômico.
Então, se você duplicou os cromossomos, duplicou o seu DNA, você tem que passar por 2 divisões para primeiro voltar ao que era antes e depois chegar na metade. 2 divisões. E aqui vai ser um pouco diferente. Na primeira divisão, você não vai ter a separação das cromátides. Ou seja, você não vai ter a separação, vamos dizer assim, daquilo que foi copiado, de uma cópia, uma xerox para cada lado. Né? Mitose era isso. Você tinha o cromossomo foi duplicado e depois cada cópia vai para uma célula. Aqui não. Aqui você tem a separação daqueles cromossomos pareados, aqueles cromossomos homólogos, que são equivalentes, mas não são necessariamente idênticos. Por isso, pessoal, essa primeira divisão da meiose é chamada de divisão reducional. Porque é ela, pessoal, que vai reduzir o quê? A informação genética da célula. Você vai ter prófase, metáfase, anáfase e tudo mais. No final da divisão, no final dessa primeira divisão, as células formadas elas já vão ser diferentes daquela célula que começou a história toda. Essa célula aqui, ó, veja, ela tem 4 cromossomos, 2 grandes e 2 pequenos. Essa aqui, ó, veja, ela só tem 2 cromossomos. Ah, mas o cromossomo está duplicado. Está duplicado, mas são só 2. Eu já vou tentar explicar isso com mais detalhes. Então, você já teve aqui, ficou 2 cromossomos para um lado e 2 para o outro. Já teve a redução do número cromossomo. Os cromossomos continuam duplicados? Continuam. Se você contar as perninhas, vai continuar tendo 4 perninhas? Vai. 1, 2, 3, 4. Sim, vai. Mas a informação que tem em cada uma dessas células já mudou. Na célula original, você tinha, ó, vamos ver aqui, ó, um cromossomo grande vermelho e um cromossomo grande amarelo. Na primeira divisão da meiose, o cromossomo grande vermelho foi para um lado e o cromossomo grande amarelo foi para o outro. Eles se separaram. Por isso que essa divisão é a divisão reducional. É essa que separa. Separa o quê? Separa os cromossomos homólogos. Eles vão continuar duplicados um tempo? Vão. Mas nessa divisão, um homólogo, o homólogo paterno, foi para um lado e o outro homólogo materno já foi para o outro. A informação que estava contida nessa célula aqui que iniciou a divisão já não está mais de forma completa nessas células aqui que estão terminando a primeira divisão. Depois da primeira divisão, tem a segunda divisão. E a segunda divisão é muito semelhante, quase igual a uma mitose, desculpa, uma mitose. Por quê? Porque nessa segunda divisão, finalmente vai separar as cromátides, vai separar as perninhas do cromossomo. Aí sim, as cópias que foram feitas, que ainda estão lá, juntas, essas cópias aqui vão ser separadas. Para quê? Para dividir. Essa divisão é chamada de divisão equacional. As cópias ali ainda estão juntas, precisa separar. Né? E no final, aqui ó, ainda não formou, mas está formando 4 células, cada uma ó, só com 2 cromossomos. Lembrando que a célula original tinha 4. Tá? Esse é o processo, então, da meiose. Serve para quê? Para fazer gameta. Essas células aí com 2 cromossomos, a única função deles vai ser encontrar outra célula com 2 cromossomos para juntar na fecundação e voltar a formar um zigoto, uma célula com 4 cromossomos, para fazer o organismo, seja lá qual for esse organismo que tenha 4 cromossomos. Meiose. Tudo bem, pessoal? Espera aí. Ok, pessoal. Então... Ah, tá. Tá. Ok, pessoal. Então, era essa a revisão monstro aí que eu tinha planejado para hoje. Tentei não me alongar muito. Espero que tenha sido proveitoso. Cristiane, só vi agora a mensagem
como está gravando essa aula, você vai poder assistir depois, né? Com a vantagem que você vai poder assistir acelerado as partes que você quer, não vai gastar tanto nem teu tempo, nem a tua internet, se você tiver essa disponibilidade, tá? Tudo bem, pessoal? Era isso, tentar dar um auxílio aí nessas últimas atividades, nesse último percurso aí do nosso curso de Biologia 1. Vocês 4 sobreviventes que conseguiram chegar até aqui, tem alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Crise existencial? Tudo certo, então? Então, tudo bem. Beleza, então, vocês 4 aí, Elaine, Fernando, Larissa e Cristiane, nobres guerreiros que aguentaram até o amargo fim da aula. Essa foi a aula de revisão, espero que tenha sido proveitosa, tá? Aqueles que têm dificuldade, que são muitos, de novo, normal. Meu conselho, né, para fazer essas últimas atividades aí, que bom, Fernando, que bom. Seria, se necessário, rever as videoaulas, ou essa, ou as do passado, né? Aí, de novo, na medida da possibilidade de tempo de vocês, e acelerado, pegando ali só o pedaço que vocês entenderam. A apostila está ali, a apostila muito mais condensada e muito mais resumida. Capítulo do livro didático está aí, e eu estou aqui, né, pessoal? Última análise. Muitos professores falam que os alunos procuram e tal, e é verdade, né? Procuram, às vezes, em horários não apropriados. Eu não ligo tanto, tá, pessoal? Eu não ligo tanto, eu estou disponível e podem me procurar. Tá com dúvida? São poucos alunos que vêm me procurar, alguns alunos que vêm procurar constantemente, eu gosto disso, né? E eu ajudo como puder, na distância, tá, pessoal? É isso da nossa última aula. Ao que tudo indica, no próximo semestre aí, que vai iniciar setembro, meio para fim de setembro, a gente vai continuar nesse formato, outras turmas já vão voltar para o campus. Eu, como não vou precisar, ainda vou estar aqui na minha casa, né? Mas logo, logo, estou indo para Breves também, mas a gente vai continuar nesse formato online. Aí vocês vão me ver lá de Breves. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso, pessoal. Fernando, primeiro, qualquer coisa venha falar comigo, porque algumas atividades elas já fecharam, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer sobre isso. Segundo, nesta semana tem uma atividade de recuperação lá no Classroom, que vai recuperar algumas notas que passaram, né? A gente vai ter, só para terminar e falar pela 10ª vez a mesma coisa, o nosso sistema é esse. Cada semana vocês tiveram 1 ou 2 atividades. Eu vou pegar ali as maiores notas, foram 11 atividades no total. Eu acho que eu vou pegar ali 11 ou 10. Eu vou pegar e descartar as 3 ou 4 menores notas e fazer a média só com as maiores, para todos os alunos. E, além disso, os que precisarem ainda vão ter essa atividade de recuperação, que vai recuperar algumas notas aí do processo. Tudo bem, pessoal? É isso. Então, bom trabalho. Qualquer dúvida, estamos aí. Boa sorte. Se eu não vê-los mais por algumas semanas, até mais. Fiquem em contato. Se cuidem. Tudo bem, pessoal? Até, Cristian. Vou interromper a gravação. Falou!